Enoque capítulo 68, tá? Geralmente eu leio até completar 20 minutos de leitura e paro, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e a gente responde. Vamos lá. Enoque, livro de Enoque, capítulo 68. Depois disso, ele deu-me os sinais de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, Santo Miguel comunicou-se com Rafael nestes termos: a excitação do espírito me arrebata e faz-me tremer por causa da severidade do julgamento dos segredos e do castigo dos anjos. Quem poderá suportar a gravidade da sentença que será cumprida sem abalar-se profundamente? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastará-os para fora, e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor Deus. Novamente o Santo Miguel disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor foi ofendido por eles. Pois como senhores eles têm se conduzido, portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Pois nem o anjo, nem o homem recebem uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 69. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Esses são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Araquiba, o terceiro é Armen, o quarto é Cocabiel, o quinto Turel, o sexto Ramiel, o sétimo Danei, o oitavo Cael, o nono Baraquel, o décimo Azazel. Azazel, para quem não sabe, é o bode da expiação, tá? Um dos bodes da expiação. O bode que era solto no deserto, o bode do esquecimento. Tá lá em... não sei se é Levíticos ou Deuteronômios, tá? Pode pesquisar aí em algum aplicativo da Bíblia, Azazel, e vai aparecer. O 11º, Armes. O 12º, Batarial. O 13º, Bazazael. O 14º, Ananel. O 15º, Turial. O 16º, Simapzel. O 17º, Getarel. O 18º, Tumael. O 19º, Tarel. O 20º, Rumel. O 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Jecom. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Asbel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. Certo. É interessante aqui a gente notar que quem acaba corrompendo o gênero humano, como está descrito no livro de Enoque e em Gênesis capítulo 6, são os anjos, né? São os sentinelas. Se Enoque foi tão claro em falar da corrupção do gênero humano, a partir do ponto de vista que os anjos se enamoraram de mulheres, como vai estar as citações em Pedro, Judas, né? Como vai estar essas citações? Por que não foi tão claro acerca de Adão e Eva, né? Deixou para mentes corrompidas cogitarem coisas absurdas. Não é? Poderia estar no livro de Enoque, porque Enoque também fala de Adão e Eva. O livro dos Justos também fala. Lembrando que o livro dos Justos foi escrito por Josué, tá? Mas vamos lá. O nome do terceiro é Gadreel. E ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu os filhos dos homens, os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos dos homens.
Aqui é citado Eva. Em algumas traduções não vai estar Gadreel, vai estar Gadreel direto, né? Não vai estar, não tem esse dois E, mas aí depende da tradução só, né? Então, aqui, por que Enoque não foi claro? Já que o Enoque vai dizer claramente que os filhos de Deus se enamoraram, escolheram mulheres da progênese dos homens, né? Se deitaram com essas mulheres. Por que Enoque não deixa isso tão claro acerca de Eva? A sedução de Eva é basicamente o quê? Em Apocalipse vai dizer que o quê? Que Satanás, que provavelmente possa ser esse Gadrel aqui, né? É o sedutor do mundo. Como é que ele é o sedutor do mundo? É que ele faz sexo com o mundo todo? Não, é porque ele engana, ele seduz, ele convence as pessoas, né? Através da sua persuasão. Então, ele seduziu Eva, né, a comer o fruto do pecado. Aí pegam essa palavra, seduzir, né? Ah, mas sedução vem de sexo. Não. Sedução não tem ligação direta com sexo. A sedução pode levar ao sexo, mas eu posso seduzir as pessoas de várias maneiras aqui. E nenhuma dessas maneiras está relacionada à questão sexual, tá? Sedução é sedução, deitar-se é deitar-se, conhecer é conhecer, né? E viu é viu. Então a Bíblia é bem clara em suas linguagens. E a linguagem que é utilizada no livro de Enoque não é diferente, porque capítulos atrás Enoque fala que os anjos se deitaram. Se houve esse problema com Eva, por que agora aqui, capítulos à frente, ele não fala a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Essas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele também instruiu os homens na escrita com tinta e sobre papel, e com isso muitos se corromperam desde os tempos antigos por todas as épocas até os dias de hoje, pois os homens não foram criados para fortalecer sua honestidade dessa maneira, por meio de pena e tinta. Os homens foram criados à semelhança dos anjos, deveriam permanecer honestos e puros, e assim não seriam afetados pela morte que tudo destrói. Todavia, por esse conhecimento eles se arruinaram, e pelo poder desse conhecimento destruíram-se mutuamente. É interessante, né? Vamos dizer, Noé ele trata esse registro, acaba tratando esse registro histórico que os homens acabam fazendo para passar de gerações como algo ruim, porque tem uma coisa que o Afonso fala lá no último vídeo dele, e isso é interessante e é até verdadeiro, né? Qual é o interesse? Qual foi o interesse de se ensinar a escrita às pessoas e assim dos anjos ensinarem a escrita às pessoas? Qual foi o interesse, né? Qual é o interesse hoje de você colocar a criança na mais tenra idade na escola? Para ela ser doutrinada, para ela ser manipulada, correto? É claro que hoje a gente com consciência, a gente consegue fazer esse trabalho aqui, consegue não ser manipulado, mas a maioria das pessoas a gente sabe que são educadas para ser manipulado, né? Para que um grau de manipulação maior do que uma pessoa que tem um diploma? Ela vive em função daquilo porque o sistema é, deu liberdade para ela ser doutor naquilo em específico e ela vai defender o sistema cegamente. Então é bem interessante que Enoque tratar, o livro de Enoque, através aqui agora de Noé, tratar dessa forma a escrita e a leitura. É algo para manipular o homem. Né? Eu vou dar um exemplo. Em vez de um homem aprender com a natureza, com Deus, ele passa agora a abandonar a natureza, né? E um exemplo, ele passa agora a sair do campo e ele começa agora a estudar a ciência, a estudar o que outros homens deixaram, e muitas vezes aquilo é manipulação. Vamos dar um exemplo mais claro disso? A alimentação hoje. Quer dizer, qual era o costume dos povos mais antigos, dos nossos avós até, né? Vamos dizer bisavós? Eles plantavam e criavam aquilo que eles iam comer. Então, através da escrita e da leitura, do estudo, foi ensinado que certos alimentos que eram naturais e que a gente comia, nossos antepassados, não faziam mal, mas foi nos convencido que hoje faz mal. Vamos dar um exemplo: carne vermelha, gordura. E hoje as pessoas comem alimentos sintéticos porque confiam na escrita, confiam na leitura. É bem interessante. Mas vamos lá. O nome do quinto é Tamiel. Ele ensinou os filhos dos filhos dos homens todo iníquo golpe de espíritos e de demônios.
o golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbael, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Aí entra aqui aborto, uma série de coisas, espiritismo, bem interessante. Vamos continuar. Seu nome é Bica. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar-se do juramento. E para aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte. E estabelecido este juramento de ficar pela instrumentalidade do Santo Miguel. Esses são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele, antes que o mundo fosse feito para sempre. Por ele a terra foi inundada do dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, ao qual continua imutável para sempre. Por este juramento o abismo foi feito, forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por esse juramento as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Isso aqui é a citação dos Salmos, né? Chamando as estrelas. Eu acredito que seja alguma citação dos Salmos. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, e os tesouros da neve, e os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor Deus. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento. Enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor Deus para sempre e sempre. E com eles ele estabelece este juramento pelo qual eles e seus caminhos são preservados e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoarão, glorificarão e exaltarão, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Né? Tá falando o que aqui? Você vê que é interessante essa parte do livro de Enoque, né? Ó, no versículo 20 do capítulo 70, ele vai dizer, ó, seu nome é Bica. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar-se do juramento. Então, quem é esse nome sagrado que Bica pede para Miguel, o Santo Miguel, falar com eles? Aí ele vai explicando que através desse nome tudo foi criado, as coisas foram feitas, ele foi adorado, ele foi exaltado, ele foi ele vai dando toda aquela coisa que a gente já sabe que está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Por ele, para ele, porque por ele, para ele, todas as coisas que foram feitas visíveis nos céus e invisíveis, né? E também na terra, foi feito para quem? Para Jesus e por Jesus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, como é que alguém pega um livro desse e chama de demoníaco? Não dá para entender. Gente, o livro de Enoque foi achado 400 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga do livro de Enoque. 400 anos antes de Cristo. E aqui já tem profecias messiânicas acerca do milênio, acerca de Cristo. A revelação. E é interessante porque, assim, quando é falado que Cristo prega aos espíritos em prisões, quem são os espíritos que foram aprisionados segundo Pedro, segundo Tiago, segundo Judas e segundo o livro de Enoque? Os sentinelas. Os sentinelas. Vamos continuar.
Versículo 38, do capítulo 70 e 70. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho do Homem foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seu grau de corrupção, eles serão aprisionados e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre o seu trono de glória. Milênio. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor Deus. Esta é a terceira parábola de Enoque. Ou seja, Enoque está profetizando o milênio, claramente. Vamos lá. Foi Enoque capítulo 69. Vamos para o 70 agora. Depois disso, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre os dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Ou seja, Enoque está tendo uma visão do futuro. No céu as coisas parecem ser atemporais, né? Capítulo 71. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos, e cujos semblantes eram transparentes como cristal. E vi 2 rios de fogo brilhando, como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor Deus. E Miguel, um dos santos arcanjos, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas e o seu esplendor desde quando eles saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio dessas pedras vi línguas de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor do círculo dessa habitação flamejante, em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então o serafim e o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca dormem, mas vigiam o trono de sua glória. Você só vai ouvir falar isso novamente lá no Apocalipse, que eles ficam 24 horas adorando o Senhor. Eu vi inumeráveis anjos, milhares e milhares e miríades de miríades, aos quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e os santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão e pura o seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida. O meu espírito tornou-se transformado. Quer dizer, a mesma sensação que Daniel sentiu quando viu o Senhor. Eu clamei com alta voz como um poderoso espírito abençoado, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel e Rafael e Fanuel, com milhares de miríades que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim com a sua voz, saudou-me dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estarão as suas habitações, contigo o seu destino, e de ti eles serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos, e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus para todos sempre. Beleza? 20 minutos. Vamos parar por aqui. Continuar de Enoque capítulo 72. Ou seja, lemos de Enoque capítulo 68, né? Se eu não me engano, 68 ao 71. Tá?
tá? O 72, ele vai falar da livro dos cursos das luminárias celestes do Sol. Talvez eu não leia isso, porque é uma leitura bem maçante e não vai acrescentar muito aqui a, a, as informações que vão cruzar com o restante da Bíblia, tá? Aqui são mais questões astronômicas agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí.